Oi, boa noite. Sejam, como o pastor Armando falou ainda há pouco, sejam todos muito bem-vindos. Eu continuo me chamando Edilberto, um discípulo de Jesus, também em processo de restauração, casado com a Rejane, pai da Bianca e da Aninha, que estão ali. E sempre um misto de muita alegria e ansiedade, expectativa vir aqui à frente, mas entendendo que é um privilégio que Deus nos dá de vivermos como igreja, de caminharmos com o Senhor, de servirmos a Deus e meditarmos na palavra do Senhor, como temos feito como igreja ao longo desses anos. Então, sejam todos bem-vindos, você que está aqui conosco presencialmente, você que de repente está nos acompanhando pelo YouTube, ou agora, ou quando lhe for mais conveniente, sejam todos muito bem-vindos. Queridos, eu queria convidá-los a abrir comigo, ou conosco, todos juntos aqui. Vai passar o texto aí. Um texto bastante conhecido, um texto que está lá em Gênesis, numa história bastante conhecida. Nós estamos vivendo aí nesse período da semeadura, ou, na verdade, o ano da semeadura, e agora na perspectiva do solo a ser semeado. E o que eu queria refletir com os irmãos nesta noite, queria usar aqui, ou trabalhar no texto de Gênesis 45, uma parte da história de José. Então, você conhece bem, talvez um dos personagens mais conhecidos da palavra de Deus, Linda a história de José, e como a história de José nos ensina e nos desafia em tantos aspectos da nossa caminhada cristã hoje. Então, você conhece bem a história. José é um dos filhos mais jovens de Jacó. Primeiro é perseguido pelos irmãos, é vendido, ia ser morto, é vendido, e é levado para o Egito. Lá é vendido para Potifar, depois acaba sendo preso injustamente por uma acusação leviana contra José, e nós estamos aqui neste texto, mais ou menos neste contexto. Então, Gênesis capítulo 45, vamos ler do verso 1 a 8, e diz a palavra: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Bom, ele foi preso, depois revelou o sonho de Faraó, e aí você conhece a história. Mais à frente, houve a seca, o povo veio se abastecer no Egito, e ali ele reencontrou os irmãos. E lá no finalzinho, ele se revela aos irmãos. Então, só para você entender o contexto. Então, verso 1 novamente. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. E o verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Queria convidá-lo a orar. Deus, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por esse tempo tão precioso, Deus, que o Senhor nos permite parar, pausar, Deus, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Deus. Esse mundo tão corrido, tantas coisas, tantas atribuições, mas o Senhor nos dá a oportunidade de, como Teu povo, como Tua igreja, nos reunirmos, Deus, e aprender mais do Senhor através da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesta noite, Deus. Use a Tua palavra, Deus, para nos trazer entendimento. Que o Senhor possa me usar segundo a Tua boa vontade, Deus, e que o Teu povo possa ser cada dia mais edificado através da Tua palavra, Senhor. Pois pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, para você que de repente está nos visitando hoje, Pastor Armando, quando
subiu ainda há pouco aqui, né, foi identificado ou identificadas algumas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, talvez, e fique tranquilo, né, você é muito bem-vindo, na verdade, o desafio é volte, né, venha novamente aqui no próximo domingo, e estou comentando isso, porque pode ser que você, estando aqui pela primeira vez, não saiba disso, que nós estamos vivendo um ano da semeadura. Aqui hoje, né, aqui atrás, você prestou atenção, nesses dias mudou aqui da semente, agora estamos nos solos. Então, isso faz parte de todo um contexto, de um desafio como igreja, como povo de Deus, de nós estarmos encarando este ano, olha, é tempo de semear, é tempo de lançar a palavra. Começamos o ano trabalhando a perspectiva do semeador. Como povo de Deus, como homens, mulheres, precisamos cuidar do corpo, da mente, do espírito, e precisamos cuidar uns dos outros como semeadores para que possamos entrar na seara, na plantação, para sermos verdadeiros semeadores. No domingo passado, o pastor Hamilton trouxe uma mensagem muito edificante, muito desafiadora, na perspectiva do solo como família. E família, um solo fértil para semear. E eu espero que você tenha, de fato, né, entendido a mensagem. Hoje pela manhã, Daniel Marques trouxe uma outra mensagem muito especial, né? O coração aberto à semente. E se você, de repente, perdeu essas duas mensagens, de domingo passado e a de hoje pela manhã, te convido a olhar lá, confere lá no YouTube, né? As duas mensagens estão gravadas e você pode ouvi-las e entender um pouco mais esse nosso contexto. Mas assim como a semeadura do agricultor é feita em diferentes solos, cada um com suas especificidades, não é diferente com a palavra de Deus. Então, família, coração, tantos outros espaços onde você e eu podemos estar, assim são os solos, são diferentes. Né? Quem entende um pouco mais, né, você percebe que tem um solo mais rochoso, um solo mais arenoso, e eu não tenho formação para isso, mas alguma aproximação com esse negócio. Para quem tem um pouco mais de conhecimento, de vivência com a agricultura, vai saber o porquê que eu estou dizendo isso. Né? Eu já comentei algumas vezes, aqui mesmo, no púlpito, em outros ambientes aqui na igreja, que eu nasci no sertão, eu sou do Sertão Central. Né? Comecei, quando criança, morava no sertão com os meus pais. E eu me lembro muito bem daquela época que papai, né, além de plantar alguns cultivos, papai criava, ainda cria alguns animais. E lembro demais das coisas que papai plantava. Né? Eu gostava muito de andar com papai. E ali papai plantava feijão, milho, né? As culturas daqui, capim para os animais. Isso que ainda hoje circula no Ceará. E papai nunca foi à escola. Né? Papai é um homem simples do sertão. Papai nunca teve um ensino formal. Mas papai, como muitos outros agricultores, ele sabia exatamente qual era o melhor solo para plantar feijão. Papai sabia qual era o melhor solo para plantar milho. Há 2 anos, Rejane, ela seria legal se as meninas pudessem ver como é que a coisa cresce e tal. E aí eu pedi ao papai, vamos plantar um espaço ali só para as meninas saberem e verem. E aí ele foi lá e escolheu, não, o melhor lugar para plantar o milho é naquele mais elevado ali. Então, ele sabia tudo, ali onde era melhor para plantar o capim, no solo quente, sem água. E não só sabia qual era o melhor solo, mas sabia qual era o melhor tempo. E sabia também a forma de plantar cada coisa. Você não vai plantar milho do jeito que planta feijão. Você não planta capim do jeito que planta feijão. Então, há um solo para cada coisa. E há uma forma de plantar cada coisa. E o fato, amados, é que por melhor que seja a semente, você não pode lançá-la de qualquer forma, em qualquer solo. Você precisa cultivar da forma correta. Você pode ter uma terra excelente. Pode ser que nem tudo seja apropriado para aquele lugar. E assim seguem as outras orientações que eu também não vou saber, tá bom? E interessante, queridos, que na perspectiva da palavra de Deus, Jesus usa, né, essa questão da semente do solo para nos mostrar como isso se dá também com a semeadura da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo todo esse ano nesse contexto, né, do tema, do enfoque, da semeadura, não é à toa. Isso é um desafio da palavra de Deus, né, que é nos dado pelo próprio Senhor Jesus. E você conhece o texto, e durante esses dias, isso tem ficado ainda mais evidente na nossa mente. Mateus 13, quando Jesus olha para o povo e diz, olha, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar.
Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou por muitas coisas, ou lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que falamos ainda há pouco, naquele paralelo bem simplório que fiz com o nosso terreno, com o nosso contexto cearense. Diferentes solos, a palavra de Deus nos coloca isso. Diferentes maneiras de cultivar e diferentes resultados. Por melhor que possa parecer o solo, por melhor que possa parecer a semente, se você não tiver uma combinação ali do solo com a semente, não vai dar certo. Você vai ter resultado ruim, ou poderá ter resultado ruim. Mas na perspectiva da palavra de Deus, o interessante é que a palavra de Deus é uma só. E quando somos colocados, ou quando nos colocamos nesse contexto, o desafio de semear, onde e como semear a palavra de tal forma que ela cresça e avance cada vez mais. Se estamos sendo desafiados a compreender que temos diferentes solos no nosso dia a dia, como podemos fazer isso de forma, para usar um termo mais do cotidiano, de forma mais eficiente, possamos alcançar mais resultados, né? Na semana passada, como falei ainda há pouco, o desafio foi reconhecer a família como este solo fértil para semear. E eu creio que ninguém aqui tem dúvida que a família, de fato, a palavra de Deus lá do Antigo Testamento, olha, do filho, desde o deitar, o levantar, vai ensinando, vai falando, e vai a Bíblia toda nesse sentido. E foi muito legal toda a abordagem que o pastor Milton falou. Então, ninguém tem dúvida que a família é um lugar especial para que possamos semear a palavra. Então, seja sensível, dedique tempo, faça o melhor que você e eu podemos fazer pela nossa família, entendendo que é um solo fértil para semear. Mas existem outros espaços, existem outros solos. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei que é comum nas propagandas de colchão, você vê lá que você passa um terço da vida, ou deveria passar, ou acredita que você passe, né? Um terço da vida, 8 horas, deitado no colchão. E aí você vê aquele colchão legal, macio, que você parece passar a noite, né, balançando no colchão. E é comum você ver isso. Você passa um terço da vida lá e você faz as contas, você vai sem cair. E o resto do tempo, as outras 16 horas, onde eu passo? E se nós, de repente, tivéssemos aqui aquelas atividades mais interativas que fazemos às vezes, né, projetar no telão, mostra aí onde você gasta mais tempo do seu dia a dia. Onde é que nós gastamos mais tempo do nosso dia a dia? Você gasta dormindo? Você gasta em casa? Com o que é que você gasta mais tempo no seu dia a dia? Talvez um ou outro diga outras respostas, mas eu arriscaria dizer que a maioria diria que, olha, onde eu gasto mais tempo é no trabalho. Tirando o tempo que eu estou dormindo, que esse quase não conta que eu estou em casa, que eu estou dormindo, a maior parte do meu dia eu passo no trabalho. E ainda que você esteja de home office, você talvez gaste mais tempo dentro de casa no trabalho. Esse tempo talvez não conte como um tempo de família. Queridos, e em geral é esse o tempo que nós mais, ou o espaço, ou a temática que mais nos envolve no dia a dia. É exatamente no trabalho. Porque, por vezes, nós confundimos até o tempo que estamos em família. Eu passo tantas horas em casa, porque eu chego tal hora, só saio tal hora, então eu passo muito tempo com a família. Mas, nesse tempo, você dormiu, você assistiu o jogo, você foi para o computador. No final, se você for ver o tempo que você gastou com família, talvez dê poucos minutos. Mas no trabalho, não. Nós nos envolvemos, e aqui o trabalho imagine qualquer trabalho, lícito, que Deus colocou na sua vida. Trabalho de casa, trabalho fora de casa, não importa. O trabalho lhe envolve muito mais. E o desafio se é no trabalho onde eu gasto mais tempo, meu trabalho também precisa ser um solo fértil para semear a palavra de Deus. Amém? Também precisa ser visto como um solo fértil para semear a palavra de Deus. E talvez você até me
me corrija, né? O espaço aqui, quando estamos no culto, às vezes não dá para a gente conversar, bater papo e, não, mas eu não concordo, eu discordo disso. Então, eu vou especulando aqui, talvez, a sua intenção de questionar as afirmações, tá bom? Então, talvez você até me corrija, Zé Gilberto, eu não trabalho na igreja, então, como é que eu vou trabalhar para Deus? Assim, trabalhar para Deus é quem trabalha na igreja, o pessoal da House Milk, os funcionários da igreja, os pastores, esse povo trabalha para a igreja, trabalha para Deus. E o desafio, queridos, é porque nós fazemos muito essa distinção. Nós fazemos, talvez, de muito tempo, né, uma distinção que está aí no seu telão, entre o trabalho secular, aquilo que nós chamamos de trabalho mundano, e o trabalho sagrado, o trabalho do reino. E aí, imagino que muitos já ouviram essa distinção. Eu, particularmente, quando me converti, né, em 2000, estava ali começando, tinha terminado a faculdade há pouco tempo, então eu ouvia muito essa distinção, de as pessoas se referirem ao trabalho dessa forma. Se você trabalha para a igreja, o seu trabalho é sagrado, é de Deus. Então, tudo funciona bem, tudo é abençoado, é para o reino, é de Deus. Agora, se você não trabalha para a igreja, o seu trabalho é mundano, é secular. E aí o pior é que as pessoas acham que porque é secular, é mundano, não é de Deus, vale tudo. Porque não é de Deus, aqui é o trabalho, é o suor de cada dia. Mas essa distinção, queridos, embora antiga, na verdade, busca ofuscar a nossa responsabilidade diante de Deus com aquilo que fazemos. E a tática, a estratégia é mais ou menos assim. Se você é funcionário da igreja, ministro, músico, ou exerce alguma ocupação remunerada pela igreja, pastores ou ministros, como falei, músico, seu trabalho é sagrado. Assim, tudo tem de estar de acordo com a palavra de Deus, a finalidade, a forma, o modo, o propósito, tudo que tem que ser certo. Afinal, é de Deus. Por outro lado, se meu trabalho é fora da igreja, ele passa a ser secular. Assim, as regras são outras, não é a mesma lá da igreja. Deus fica lá na igreja, e aqui fora, ou lá fora, os princípios são outros. As regras são as do mundo. Na base do aqui é desse jeito. Lá pode ser do jeito que o pastor diz, mas aqui no dia a dia, no nosso trabalho secular, vale a regra do que o mundo é dos espertos, né? Todos nós já ouvimos. Isso, claro, não é de Deus. Não cite como provérbio. Olha, diz a Bíblia que o mundo é dos espertos. A Bíblia não diz isso, tá bem? Na verdade, esse ditado, né, eu até às vezes digo para as meninas lá em casa, olha, o mundo diz o mundo é dos espertos, né, mas eu sei que muitos já dizem isso. Mas o céu é dos cristãos, né? Então não entre, não embarque nessa de que o mundo é dos espertos e vale tudo, não. O céu é dos cristãos, tá bom? Amados, não demorou muito para eu perceber que estava tudo errado. Essa distinção não fazia sentido. O propósito e os princípios de Deus não mudam simplesmente pelo fato de eu ou você trabalharmos ou não dentro da igreja. Isso não muda o propósito do nosso trabalho. Não pode ser assim. Honestidade, integridade, lealdade, dependência de Deus, dar glória a Deus em tudo, são princípios da vida cristã que independem do local onde trabalhamos, amém? Isso não é só para quem trabalha dentro da igreja. Talvez eu poderia arriscar, tá certo? Só para especular, que isso talvez seja muito mais desafiador lá fora do que aqui dentro. Que isso precisa ser vivido intensamente para a glória de Deus, né? Cantamos ainda há pouco, um dos louvores que cantamos é lindo, mas será que nós temos a exata compreensão do que nós cantamos? Porque dele, para ele, eu não vou arriscar cantar no ritmo, tá bem? Então, mas a letra diz, porque dele, para ele, né, são todas as coisas, são todas as coisas. O meu trabalho e o seu trabalho, amados, está dentro de todas as coisas. E nós cantamos isso assim com o coração alegre, mas talvez sem compreender que são todas as coisas. Não importa se eu trabalho na igreja, no seminário, na convenção, né? Talvez você trabalhe na convenção, aí seja ainda mais espiritual o trabalho. Ou se eu trabalho na escola, no posto de saúde, na limpeza da rua, na repartição pública, na academia, no restaurante, ou em qualquer outro lugar. Não importa o local onde você e eu trabalhamos. O propósito do trabalho deverá ser sempre o mesmo, glorificar o nome de Jesus, amém?
esse é o desafio que o apóstolo Paulo fez aos Coríntios, num outro contexto lá, mas ele usa exatamente essa questão de, olha, não importa, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou seja, as coisas mais simples da sobrevivência do indivíduo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso envolve também o nosso trabalho. Não importa se é aqui, se é lá. E a questão, amados, é que como buscamos viver uma vida meio dúplice, sem essa compreensão, na igreja tentamos ser um santo, né? E como costumamos falar no púlpito, né? Os pastores sempre dão essa palavra de alerta. Levantamos a mão, cantamos, ficamos lindos nas imagens no telão, mas quando saímos da igreja, o santo vira um herege, né? Passa a não cumprir mais nada daquilo que declaramos nos próprios louvores. Tentamos nos afastar de Deus no nosso trabalho, como se isso nos autorizasse a fazer e acontecer, como se Deus não estivesse interessado em nossa vida de forma integral, ou seja, também no nosso trabalho. Deus está interessado em todas as coisas que fazemos, até nas que pensamos. E a questão é, em que eu trabalho? Né? Em que você trabalha? Por que nós trabalhamos? Para quem que nós trabalhamos? Né? Você já pensou nisso? Né? Por que você trabalha? Né? Você quer a resposta? Não, para pagar as contas. Né? Mas, de fato, é só para isso que nós trabalhamos? Deus colocou você onde você trabalha, me colocou. Ou então, lá na sua casa, você marido, você esposa, até o trabalho doméstico, de casa. É só para deixar a casa arrumada? Será não há algo mais especial diante de Deus para ter aquela casa arrumada, para ter com que cumprir os compromissos ao final do mês? Amados, a ideia aqui não é nem subvalorizar, em nome de Jesus, não pense nisso, tá certo? A ideia não é subvalorizar nenhum trabalho, nem tampouco supervalorizar qualquer trabalho. É compreender o trabalho na medida certa, com a finalidade certa e pela razão certa. E o mais importante, querido, o propósito certo. Qual é o propósito do nosso trabalho? Se você ou eu desvirtuarmos essa relação quanto à medida, a finalidade, a razão ou o propósito, nós podemos ser sérios candidatos a andarmos distantes de Deus ou a usarmos mal aquilo que Deus tem nos confiado e, no limite, transformarmos bênção em maldição. E talvez, se você não passou por isso, você conheça alguém que passou. Rapaz, Deus deu uma oportunidade tremenda para o indivíduo. Olha o que foi que o cara fez. Está preso, sei lá. Imagine aí o que foi. Né? Se separou, pronto, virou a cabeça. Porque achou que era isso ou aquilo, não sei. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado, o discernimento de compreender qual o propósito do nosso trabalho, como de tudo aquilo que Deus nos confia. Interessante, né? Aqui como igreja, quem caminha mais próximo de mim sabe que eu tenho muitas coisas que eu gosto de guardar muito na memória. Né? Tem mensagens, claro que eu não vou me lembrar da mensagem toda, mas me lembro de muitas mensagens, né? Por exemplo, especificamente aqui do pastor Armando, do tema daquilo que foi tratado naquele contexto e tal. E uma das temáticas que mais me chama a atenção e que eu acho que, né, como igreja, pastor, eu acho que já falou até mais sobre isso, né, e eu acho que tem sido, né, uma oportunidade para nós, como igreja, aprender sobre isso através da palavra e do discernimento que Deus tem dado a essa igreja, é que os empregos, as empresas, os cargos, os títulos, o dinheiro, as honrarias, queridos, se não for para a glória de Deus, não valem nada. Né? E eu acho que a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu disse, vixe, o cara é duro, né? Isso não vale nada. Né? E é muito interessante, é verdade mesmo. E você pode achar, poxa, mas quer dizer que meu trabalho, se não for para a glória de Deus, não vai valer nada. Você acha que é o melhor do que o outro, ou mais chegado do que Deus, apenas porque é um grande empresário, ou talvez porque é um médico famoso, competente, quem sabe uma autoridade pública, um político importante, ou talvez um pastor de uma grande igreja. Você acha que essas circunstâncias da vida o fazem mais ou menos próximos diante de Deus?
porque você tem esse ou aquele título, esse ou aquele, essa ou aquela posição. Não funciona assim. Amados, sem o propósito certo, essas coisas, além de não valerem nada, irão te jogar para um caminho de destruição, de vaidade, de frustração, de murmuração, de inveja, correndo um sério risco de arrastar outras pessoas para esse mesmo caminho de morte. Quantas famílias são destruídas porque o pai ou a mãe, normalmente até o pai mesmo, arrebenta a família por problemas no trabalho. Por isso, queridos, particularmente, Deus tem me dado o privilégio de aprender, sobretudo através da vida dessa igreja, e caminhando nesta igreja, que se não for para a glória de Deus, os títulos, os cargos, o dinheiro, o que quer que seja, não valem nada. Podem valer tudo se for para a glória de Deus, mas se não for, não vão valer nada. Por mais simples e humilde que possa parecer o seu trabalho, se for para a glória de Deus, será bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas que Deus colocar na sua vida. Não importa, pode ser a coisa que você acha que é mais simples, mas Deus pode usar você naquele lugar para alcançar pessoas. Por outro lado, por mais que a sociedade considere seu trabalho, os seus títulos superiores, se não for para a glória de Deus, você é um sério candidato a ter um desastre, a sofrer. Aquilo pode ser uma maldição na sua vida, na sua família ou na vida das pessoas à sua volta. Aquilo vai alimentar a vaidade, o ego, a confiança, a independência de Deus e uma série de outras coisas. E vai só lhe distanciar de Deus. E a ideia, amados, por favor, não é desvalorizar nem supervalorizar o seu trabalho, que, por natureza, deve ser bênção de Deus. O importante no contexto da semeadura é percebermos que o trabalho que Deus tem nos confiado, seja aqui dentro da igreja, como funcionário, ministro, o que quer que seja lá fora, na rua, na empresa, no banco, na repartição pública, onde quer que seja, é, na verdade, um solo gigante colocado à nossa frente para ser semeado. Não importa onde Deus tenha nos colocado, ali é um solo a ser semeado. Como todo solo, deve ser preparado de forma correta, deve ser semeado de maneira adequada e cultivado com a técnica devida, a fim de que os frutos também sejam alcançados. Não basta você simplesmente jogar a semente, como se aquele solo independesse de qualquer cultivo ou de cuidado. E aí espero que, compreendida a nossa relação com o trabalho, que depende do local onde Deus nos colocar, que aquilo tem que ser para a glória de Deus, e o que ele significa, eu queria agora, nessa segunda parte da mensagem, tentar refletir com os irmãos algumas questões dessa semeadura no trabalho, como, por exemplo, como semear no trabalho. Beleza, já compreendi, eu tenho que entender que a família é um solo fértil para semear, beleza, aí nenhuma dúvida. Talvez você esteja dando um voto de credibilidade ao que eu estou dizendo, então, beleza, vou considerar que o trabalho, mesmo lá, naquele lugar que eu não suporto o chefe, talvez, ou sei lá quem, o colega do lado, vou considerar que ali também seja. Mas como semear naquele lugar? Você não conhece lá, Gilberto, É bonito falar aí do púlpito, você não conhece onde eu trabalho, como é que eu vou semear lá no trabalho? Como preparar esse solo, ou aquele solo, para receber a palavra de Deus? Aquele desafiador, em que as pessoas à sua volta não são nada legais. Como cumprir o propósito de Deus no trabalho? Ou como semear no trabalho de forma a glorificar o nome de Deus? Queridos, para refletir sobre essas questões, é que eu gostaria de voltar lá à história de José, que nós lemos lá no comecinho, Vamos olhar um pouco mais a história de José. Eu não iria trazer todos os capítulos de Gênesis sobre José. Então, nós vamos ver algumas partes da caminhada de José, sobretudo nessa perspectiva de reconhecer o local onde ele foi colocado por Deus, para tentar extrair dali, talvez, respostas, princípios que nos mostrem como que a gente pode, deve semear a palavra de Deus no trabalho, como glorificar o nome de Deus no trabalho. Eu queria pedir que você pudesse considerar essas situações. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto, princípio, como você queira chamar,
para que possamos ser exitosos nesse desafio de semear no trabalho, de glorificar o nome de Deus no trabalho, viva com integridade no trabalho. Mantenha relacionamentos íntegros. Se você e eu não vivermos dessa forma no trabalho, infelizmente, nós não teremos acesso ao solo. É como se você estivesse vendo um solo lindo lá do outro lado, mas você não consegue chegar nele, e vamos conversar sobre isso. Amados, uma das maiores dificuldades que temos para lançar semente no trabalho é porque lá as pessoas nos conhecem um pouco mais. Porque muitas vezes elas nos conhecem há meses, há anos, há décadas. Talvez se eu perguntasse aqui, em meio a tantas pessoas, há quanto tempo você trabalha, talvez alguns dissessem, olha, há 30 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, no mesmo órgão público, e ali, de repente, pode ser que você esteja esses 30 anos do lado da mesma pessoa. Olha, aquela pessoa pode não saber tudo da sua vida, não, mas ela sabe um monte de coisa. Ela sabe mais do que o time que você torce. Ela vai saber, rapaz, se fulano, em situações X ou Y, ele reage dessa forma, daquele jeito, né? É explosivo, não é. E o pior é quando a pessoa diz, e é porque é crente. Né? Isso é terrível, né? Em nome de Jesus, né? Não tem ninguém aqui que já sofreu essa acusação, tá certo? Mas as pessoas no trabalho, né, a depender do tempo que você caminha lá, as pessoas te conhecem, as pessoas me conhecem, sabem um pouco mais da gente do que muitos irmãos aqui na igreja. Né? Talvez para muitos aqui, quando eu disse meu nome é Gilberto, a pessoa olhou, vale, eu nem conhecia esse irmão. Muito prazer, você não precisa me conhecer mesmo, tá bem? Mas no trabalho as pessoas sabem quem é o Edilberto. E no seu trabalho as pessoas sabem quem é você também, tá bom? Inevitavelmente, nossos colegas de trabalho conhecem nossas virtudes, mas também sabem onde estão nossos pontos fracos. Talvez seja a ira, a amargura, a ansiedade, a falta de domínio próprio. Isso muita gente sabe, né? Dá para perguntar amanhã no trabalho, fulano, o que é que tu acha de mim? Fala a verdade. Prometo que não vou ficar intrigado de ti, né? Então, negócio. Quem sabe pode ser a mentira, o egoísmo, a avareza, a corrupção, o furto do dinheiro, o furto do alheio, na verdade. Às vezes pode ser esse. E as pessoas sabem, sabia? De repente, é a falta de cuidado com o outro, com o patrão, com o empregado, com aquilo que é a sua função. E as pessoas sabem também. Os seus colegas de trabalho, os meus colegas de trabalho sabem quais são os nossos pontos fracos, as nossas lutas. Às vezes, só os pontos fracos. E às vezes eles percebem que nós nem estamos lutando com aquilo, estamos só vivendo daquele jeito, né? Amados, cristianismo não é uma filosofia de bons ensinamentos. E isso, em nome de Jesus, aliás, graças a Deus, nesta igreja é batido o tempo todo. Não é só para você saber o que é que a Bíblia diz e citar por aí. Cristianismo é uma prática de vida. Trata-se de uma prática de vida que exige dependência do Senhor, renúncia dos desejos pessoais, e busca incansável para agir como Jesus agiria. É desconfortável mesmo, porque às vezes no trabalho dá vontade de reagir de outro jeito, não é verdade? Dá vontade de reagir de outro jeito, mas Jesus não reagiria daquele jeito que você pensou. Aí você tem que ir lá e baixar a cabeça, tem que ir lá e pedir perdão. Há uma frase que eu acho bem legal, que revela um pouco do desafio do cristianismo. Nossa vida cristã não é medida pelo quanto conhecemos da Bíblia. É legal, é necessário ler a Bíblia todo dia, ou muito ou pouco, ler a Bíblia todo dia. Mas nossa vida cristã não é medida pelo quanto nós conhecemos a Bíblia, mas pelo quanto nossa vida reflete o pouco que conhecemos da Bíblia, sabia? Aí eu só aprendi isso, em nome de Jesus, viva isso. Você já está um passo lá na frente. Aprendi mais isso, em nome de Jesus, bote isso em prática também. Mas eu não aprendi a Bíblia toda ainda, não tem problema, vá um de cada vez, né? É melhor do que você conhecer a Bíblia toda e não colocar em prática nada. Por conta disso, queridos, não adianta, especialmente nos dias atuais, tentarmos lançar a palavra de Deus quando nossa vida não reflete aquilo que estamos anunciando. Lá no trabalho, como é que você vai falar de algo que você não está vivendo? Você acha que alguém vai acreditar? Se eu falar de algo que eu não estiver vivendo lá no trabalho, ninguém vai acreditar em mim, não. E eu tenho sinceras dúvidas se alguém vai acreditar em você, se você não estiver vivendo aquilo que você está anunciando da palavra de Deus. Na caminhada de José, é impressionante como ele, desde jovem, agia com integridade em tudo que lhe era confiado, inclusive no trabalho.
Mesmo como um dos filhos mais jovens de Jacó, a Bíblia diz que ao ser vendido para Potifar, oficial de Faraó, José se manteve temente a Deus, se manteve íntegro. Um jovenzinho vendido, você conhece, 17 anos, foi levado para Potifar, trabalhava decentemente, Potifar o coloca como, olha, tudo aqui na casa, você tome conta aí. E diz a Bíblia, lá no Gênesis 39, que a mulher de Potifar, você conhece a história, né? Ficava se insinuando, chamando José, José tentando se sair. E a Bíblia diz que, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José se manteve íntegro diante de Deus, mesmo numa terra absolutamente distante, que ninguém o conhecia, e ele imaginava que não sabia, ou imaginava que nunca iria reencontrar os seus, o seu povo, mas ele se manteve íntegro. E o mais interessante, eu acho, o verso 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e aqui eu acho muito legal este verbo, e evitava ficar perto dela. Ele evitava até ficar perto dela. E aí, meu amado, isso é um desafio para nós. Para você e eu. Tem algo que você se sente tentado o tempo todo? Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser coisas, pode ser o que é. Você tem evitado ficar perto daquele negócio? Porque pode ser que mais dia, menos dia, você não tenha força para dizer não. Mas José se mantinha íntegro. Queridos, a sociedade está carente de pessoas íntegras, de relacionamentos íntegros, sinceros. Está carente de pessoas dispostas a pagarem o preço por aquilo que acreditam, especialmente quando isso tem a ver com a fé que professamos. É como um grande campo que às vezes você passa na rodovia, quilômetros de terra pronta para ser semeada. Terra linda, né? O trator passou, foi arado, está só esperando ser semeada, foi desmatada, tudo bonitinho, mas não tem quem plante, está lá. Vai nascer alguma coisa? Só a mesma erva que lá no final do inverno vai precisar ser retirada novamente. É como um grande campo, né? Como falei, que você passa na rodovia. Por vezes, é assim que vivemos nos nossos trabalhos. Pessoas prontas para receberem a palavra de Deus, mas não há quem pregue, porque nos falta integridade, nos falta coerência de vida, nos falta credibilidade com aquilo que nós vamos falar. Muitos crentes se escondem por conta do pecado que carregam. Você sabia disso? Espero que você não tenha passado por isso ainda. De você saber, rapaz, era para eu ter dito isso, mas eu não tinha condições de falar aquilo, porque estou carregando o mesmo problema. Como é que nós vamos falar se nós não estamos com integridade, se nós não vivemos com integridade? Porque o receio é, se eu disser isso, a pessoa vai se voltar assim, bonito, né? Para tu é fácil falar, mas por que você não vive isso que você está dizendo? Então nós corremos um sério risco de calar. Muitas vezes não nos relacionamos com as pessoas porque queremos ficar escondidos com os pecados, com os vícios, com os maus hábitos, e vamos nos distanciando das pessoas. Por isso, para prepararmos o solo, precisamos agir com integridade diante das pessoas. Precisamos viver relacionamentos íntegros no trabalho. Viver integridade no trabalho, viver com pessoas abrindo o coração. Em nome de Jesus, se você faz parte dessa igreja, né, se poucas pessoas estão nos visitando hoje pela primeira vez, eu imagino que a grande maioria caminha com esta igreja, ou como igreja, há muito tempo. Então, em nome de Jesus, eu espero que você faça parte de um grupo de relacionamento. Que você possa estar abrindo o coração no seu grupo de relacionamento. Lutando, lidando com aquelas situações, de repente no CR, nos espaços que Deus tem nos dado como igreja, para tratarmos o nosso caráter, para podermos viver íntegros diante de Deus também no trabalho. É agir de forma íntegra, correta, alinhada à vontade de Deus, independente de quem esteja olhando, como José, independente de quem seja o chefe ou o empregado. É manter relacionamentos íntegros com as pessoas sem interesses pessoais,
senão o desejo sincero de falar do amor de Jesus para elas. Amém? É dizer não, queridos, para o que não agrada a Deus. Em bom linguajar dos crentes, é dar bom testemunho. É agir como Jesus agiria. Amados, as pessoas não aguentam mais tanta mentira, tanta hipocrisia, tantas frases de efeito, tantos conceitos bonitos, desprovidos de verdade, distantes da vida. Há alguns anos eu fiz um curso, um trabalho de formação, e ele era um grupo que estava se reunindo ali, caminhando pela primeira vez, e teve dos momentos que era com uma profissional, não, uma psicóloga, que ela estava fazendo, né, questões de relacionamentos interpessoais e tal, e ela fez ali uma enquete, quais eram as qualidades que você mais admirava nas pessoas. E, por outro lado, quais eram as qualidades que você mais detestava ou menos apreciava nas pessoas. Naquelas que você apreciava, ali surgiram muitas coisas bonitas, né? Como, por exemplo, olha, alegria, bom humor, determinação, perseverança. Então, muitas coisas legais, as pessoas admiram umas nas outras. É legal andar com gente assim. Mas teve uma que, na parte do que você não admira, que foi praticamente unanimidade. Eu, sinceramente, nem recordo se alguém disse alguma coisa diferente dessa. O que ninguém gosta nas pessoas. Falsidade, né? Ninguém gosta. Você quer andar, como é que você vai caminhar com alguém que você não sabe? O cara diz uma coisa, ele está dizendo outra, ele está pensando outra coisa. Você não confia nas pessoas, ou nesse tipo de pessoas. Queridos, se queremos aproveitar o solo do trabalho para semearmos a palavra de Deus, precisamos preparar o terreno, agir com integridade para que aquela terra seca, dura, árida, por vezes repleta de mata fechada, aparentemente intransponível, inacessível, possa ser acessada, trabalhada, permitindo que a semente seja cultivada naquele terreno. Você já viu isso? Eu não estou dizendo a terra, não. Talvez você nunca tenha ido lá no sertão, não saiba nem o que é um espinho do sertão lá, que arranha mesmo. Mas você já viu pessoas tão fechadas que parecem bloqueadas para receber a palavra de Deus? De repente, colegas de trabalho com o coração duro, seco, quem sabe repleto de espinhos que não permitem ser acessados com a semente da palavra. Mas mesmo nessas situações, não desista. Não abandone o terreno que Deus colocou à sua volta. Viva um relacionamento íntegro no seu trabalho por amor a Jesus. Deus pode usar a sua integridade, o seu bom testemunho, como ferramentas capazes de acessar aquele terreno, aptos a preparar a terra, capazes de trabalhar o solo, abrindo espaço para que a terra apareça e seja cultivada. Você já viu isso? Pessoas que olham isoladas e, de repente, se abrem para você. Rapaz, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu tenho visto e eu queria falar isso para você. No sertão, quando chega o final do verão, a terra não está pronta, não basta simplesmente chover. Você sabia disso? Precisa preparar a terra. Quantos aqui já viram nas fazendas de muitos cajueiros? Durante um período do verão, eles estão podando os cajueiros, sabia? Eles estão limpando os cajueiros. O caju não vai nascer, pode nascer numa safra, numa outra, mas se você não cuidar do plantio de cajueiro, mais dia menos dia ele morre, ele se acaba. Além de terrivelmente seca, parece que tudo está sem vida e o terreno inapropriado para o cultivo. O agricultor precisa limpar a terra, tirar o mato que cresceu no último inverno, às vezes raízes de árvores que não foram retiradas adequadamente, restos da última plantação que dificultam o trabalho do solo, enfim, toda uma sujeira que pode inviabilizar o plantio quando a chuva cair. Assim também, amados, acontece no nosso solo duro, ou no solo duro do nosso coração, ou das pessoas com quem convivemos no trabalho. Muitas vezes pessoas sofridas, sequeladas, amarguradas, com o coração seco e distante de Deus. Sua vida, meu irmão, naquele ambiente pode ser usada por Deus para ganhar terreno, para preparar a terra, para alcançar espaço que talvez esteja impenetrável há anos, há décadas, que nunca foram acessadas. Por isso, haja com integridade, seja um testemunho vivo daquilo que Jesus faria lá no seu trabalho, com o chefe legal e com o chefe chato. Tem mais de um chefe.
com um empregado fantástico, ou com um empregado, desculpa a expressão, mala, né? Essa expressão fala melhor todos os outros conceitos, né? Ou com um ou com o outro. Não importa. Viva com integridade, mantenha relacionamentos íntegros e dê um bom testemunho. Isso independe do solo, independe do terreno, mas é isso que Deus quer que você e eu façamos lá no trabalho que Deus nos colocou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ou o segundo princípio da vida de José, para que possamos ter o trabalho como espaço a ser semeado de forma produtiva. Proclame o amor de Jesus, anuncie a palavra de Deus. Você conhece a história de José e sabe que por mais de uma vez José foi injustiçado, inclusive já no Egito, ao ser acusado falsamente pela mulher de Potifar. Foi novamente preso sem culpa alguma. Mas o interessante é que, quando já estava na prisão por algum tempo, José se deparou com o copeiro e o padeiro de Faraó, os quais também tinham sido presos. Você também conhece a história. Ao perceber que aqueles homens estavam abatidos, o capítulo 40 de Gênesis diz, olha só, verso 7. Por isso perguntou aos oficiais do Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que vocês estão com semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Agora olha a resposta de José. Não são de Deus as interpretações? Olha, há um Deus que pode revelar. Contem-me os sonhos. Amados, as pessoas à nossa volta precisam saber que há um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que assim como era poderoso para revelar a José a interpretação dos sonhos, também é poderoso para nos libertar do pecado, da morte eterna, e nos trazer bom ânimo a cada dia, a despeito das circunstâncias, a despeito das aflições do mundo. Caminhar com integridade nos permite viver relacionamentos sinceros. As pessoas passam a dar credibilidade àquilo que falamos. No ambiente do nosso trabalho, isso é fantástico. Se agirmos com integridade, mantendo relacionamentos íntegros, provavelmente as pessoas nos enxergarão como pessoas confiáveis, coerentes, dignas de credibilidade, como alguém que tem uma palavra de esperança, de consolo, de verdade. Sabe, às vezes no trabalho, sinceramente, as pessoas, sou fulano, estou precisando, tu é quase pastor, tu é quase pastora, sei lá, tu é lá da igreja, né? Tu é crente. De alguma forma as pessoas, olha, eu estou passando um momento difícil, e Deus lhe dá a oportunidade para você testemunhar daquilo que Deus é poderoso para fazer, porque já fez na sua vida, e pode fazer também na vida delas. Olhar para o trabalho como um solo a ser semeado é anunciar a palavra de Deus na certeza de que ela é poderosa para penetrar no coração do indivíduo. Capaz de sondar o coração, né, de separar a alma e o espírito, de convencer as pessoas do pecado, da morte. Né? O Espírito Santo tem poder para nos convencer do pecado, da morte e do juízo. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Assim como o relacionamento íntegro no trabalho prepara o solo, tirando as barreiras e abrindo espaços no terreno, quando anunciamos os feitos do Senhor para as pessoas, é como a chuva que vai molhando a terra e afrouxando o solo, tornando o terreno apto para receber a semente. Queridos, à medida que o arado corta, não sei quantos tem, né, mas a aproximação. Eu achava muito legal no sertão, a palavra, ou o verbo mais usado é arar a terra. No sertão, lá na casa dos papais, né, a gente aprendeu a gradear a terra. Eu achava o máximo, com 13, 14 anos, no trator do papai, gradeando a terra. Vixe, eu achava muito legal. E é muito legal ver isso acontecer. Ver o resultado disso. À medida que a terra vai sendo cortada e movimentada, sendo preparado o solo para o plantio, é natural que vem à superfície um monte de impurezas da terra. Parecem pedras, toco, lixo, inúmeros materiais que prejudicam a germinação da semente e o crescimento adequado da plantação. Assim também é o amor de Jesus nas nossas vidas. À medida que Jesus vai entrando, o coração vai amolecendo, vem a paz, vem o consolo, mas a palavra também é poderosa para sondar os nossos corações e nos limpar de tantas impurezas que vão sendo acumuladas. E às vezes a superfície está ali bem bonitinha, você não percebe nada, mas quando vai movimentando a coisa aparece.
Às vezes, coisas muito escondidas debaixo do terreno duro, mas que a palavra é capaz de penetrar e lançar fora. Por isso, amados, veja no seu trabalho um solo promissor para semear. Viva com integridade, mantenha relacionamentos íntegros e anuncie o amor de Jesus. Faça como José, mostre para as pessoas à sua volta que não foi você, mas foi o Deus a quem você serve. Só que legal você foi capaz de fazer isso. Olha, foi Jesus na minha vida. Às vezes as pessoas olham para mim, eu já disse isso em outros momentos aqui. Ai, Edilberto, eu acho você tão tranquilo. Eu disse, é mesmo? Você acha mesmo? É uma oportunidade que Deus dá, mas, querido, isso é o Espírito Santo que me controla. É o Espírito Santo, e se eu não tiver cuidado, eu deixo ele de lado. Então, em nome de Jesus, aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para anunciar o amor de Jesus. Faça como José. Mostre para as pessoas à sua volta que não foi você, foi Ele. O Espírito Santo que habita em você, se Ele foi capaz de mudar a minha vida e a sua vida, Ele também será capaz de mudar a vida daqueles com quem convivemos no trabalho. Mas aponte para Deus. Faça como José, quando o faraó teve um sonho e pediu uma interpretação. Ele já tinha revelado os sonhos do copeiro e do padeiro, você conhece a história? E de repente o faraó tem um sonho, fica meio maluco, sonhou com as vacas, sonhou com as espigas, vacas gordas, vacas magras, espigas bonitas, espigas secas, e ninguém descobria. Aí olha o texto de Gênesis 41, o faraó mandou chamar José, né? Porque o copeiro disse, olha, agora que eu me lembrei, lá na prisão tinha um hebreu que revelou o meu sonho e o do padeiro, e deu certinho. Aí olha o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Ou seja, você é o cara. Olha o que José responde, isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Mais à frente, o faraó, né, diz a Bíblia, o faraó teve um único sonho, né, a resposta de José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Então, José vai todo o tempo dizendo, olha, o que Deus está lhe dizendo é isso, faraó. Mais à frente, verso 28, é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. E por fim, ainda nesse contexto, olha só o verso 32. O sonho veio a faraó 2 vezes, isso José falando, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. Então, anuncie, queridos, que há um Deus todo-poderoso. Anuncie o nome de Jesus, proclame o amor de Jesus. E por fim, né, eu vi aqui que nosso tempo já foi, talvez sua paciência também. Então, por fim, para nós finalizarmos, tá bom? Estamos terminando. Terceiro ponto, ou terceiro princípio, para nós aproveitarmos o solo promissor do trabalho para anunciarmos a palavra de Deus. Reconheça o propósito de Deus no seu trabalho. Amados, eu não sei você, mas por várias vezes eu já me perguntei por que Deus me colocou aqui ou acolá, neste ou naquele trabalho, neste ou naquele ministério, nesta ou naquela cidade, independente do lugar. Por que Deus me colocou aqui? E muitas vezes eu disse, não foi por minha capacidade. Então Deus deve ter um propósito. Amados, eu não tenho dúvida que Deus nos conduz para o lugar onde Ele quer, para fazer o que Ele quer, simplesmente para a glória de Deus. É para isso que vivemos, é muito mais do que o trabalho em si. Tem a ver com o propósito de Deus ao me colocar ou ao te colocar neste ou naquele lugar. Ao compreendermos isso, que vivemos para a glória de Deus, percebemos que a família é para a glória de Deus, que os amigos são para a glória de Deus, que o ministério é para a glória de Deus. E claro que o trabalho também deve ser vivido para a glória de Deus. É fazer o que precisa ser feito, eu acho que tem a imagem, é fazer o que precisa ser feito, da melhor forma que pode ser feita, para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é para a nossa glória, é do Senhor. Importa que Ele cresça e nós diminuamos, né? Mas importa que Ele cresça e eu diminua. Nós precisamos dizer isso lá no trabalho. Quando vem o elogio, legal, obrigado, mas glória a Deus. É Deus que tem feito isso na minha vida. Deus tem aberto portas, Deus tem transformado a minha vida.
É glorificar a Deus pela casa limpa, pela empresa que trata bem seus empregados, pelo empregado que trata com honestidade seu emprego, pela lealdade com o colega de trabalho. É glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, inclusive no trabalho. Olha só como José compreendia a soberania de Deus em todas as coisas e a importância de dar glória ao nome do Senhor. Capítulo 45, que nós lemos no começo. Então, disse José a seus irmãos, quando ele se identificou para os irmãos pensaram, agora nós nos lascamos. É o homem que nós vendemos como escravo. Ele diz, eu sou José, meu pai ainda vive, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Aí José diz, olha, chega mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. É duro, né? Mesmo ter sido traído pelos irmãos, os camaradas chegar no final de não foram por vocês, não. Foi Deus que me trouxe até aqui para salvar vidas. E ele continua, já houve 2 anos de fome, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José sabia, teve um propósito. Ele não foi para ali em vão. Deus conduziu toda a vida dele e o colocou naquela função, né, linda, mas com um propósito, glorificar o nome de Deus. O grupo de louvor pode subir. Queridos, é como a semente lançada na terra. O agricultor prepara a terra, a chuva cai, a semente é lançada, mas o crescimento é dado por Deus, no tempo dele, para a glória dele. E o desafio que nos fica é, e agora? Como vamos agir no nosso trabalho? Né? Será que vamos continuar encarando o trabalho como simplesmente um lugar que temos que ir, porque senão o dinheiro não vem? Mas aquele lugar sem propósito, trabalho pelo trabalho. Ou será nós vamos nos dar espaço no nosso coração para que o trabalho seja um solo promissor para ser semeado, para que nós possamos semear de forma integral na nossa vida. E o desafio, amados, né, para você que tem compreendido, né, como crente em Cristo Jesus, a importância de dar glória a Deus em todas as coisas, estamos dispostos a encarar a semeadura no trabalho? Estamos dispostos a viver com integridade, mantendo relacionamentos íntegros, mostrando para as pessoas que é possível ser honesto, leal e íntegro, também no trabalho. A vivermos verdadeiramente como discípulos de Jesus, a despeito das circunstâncias, dando bom testemunho por onde Deus tem nos colocado, inclusive no trabalho. E dispostos a anunciar o amor de Jesus como o poder que tem mudado a nossa vida, que tem restaurado os nossos corações, e é poderoso para alcançar as pessoas à nossa volta, também no trabalho. E, por fim, claro, né, temos que estar dispostos a glorificar o nome de Jesus a partir daquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, também nesse solo lá no trabalho. Então, em nome de Jesus, eu espero que você tenha compreendido, né, que Deus tem nos dado espaços fantásticos para testemunharmos do amor de Jesus, para anunciarmos a palavra do Senhor, lá no seu trabalho, lá no meu trabalho, lá na sua casa, dentro de casa, no trabalho de casa. Deus tem nos dado esses espaços para a glória de Deus. E além desse desafio para você, meu amado irmão, minha amada irmã aqui desta igreja, ou de repente de uma outra igreja que também tem trabalhado, tido esse discernimento de como funciona o trabalho, né, de dar glória a Deus, eu queria saber se de repente nós temos aqui hoje, você que já veio aqui, ou então de repente a palavra do Senhor entrou no seu coração e disse, rapaz, eu preciso caminhar nessa perspectiva. Eu não tinha compreendido, aliás, eu não tinha tido entendimento de que eu também preciso do amor de Jesus. Talvez esse amor que um dia foi falado para você por um colega de trabalho, por alguém que, numa determinada situação, lhe levou uma palavra de bom ânimo, de esperança,
E aquilo foi entrando no seu coração como a chuva que nós comentamos tanto aqui. E hoje você gostaria de dizer, olha, eu também quero, né, aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, compreendendo que eu também dependo dele, que há muitas coisas na minha vida que também precisam ser trabalhadas e que eu também preciso da esperança de vida eterna. Alguém que gostaria de publicamente dizer, Senhor, eu também aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Alguém aqui nesse auditório que gostaria de publicamente manifestar que aceita Jesus como Senhor e Salvador? De repente, no YouTube, aí na internet, há alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, estou vendo ali atrás. Bom, o pessoal está indo lá. Seja você que aí levantou a mão, seja uma outra pessoa que eventualmente queira aproveitar esse momento para também dizer, olha, eu entendo que eu preciso desse amor para também sondar o meu coração e reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida. Se houver mais alguém, você pode vir aqui à frente, tá bem? Durante o próximo louvor, o pessoal vai vir aqui, você poderá vir aqui à frente. Eu gostaria de orar, convidar a igreja a orar nesse momento. Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de podermos abrir a Tua palavra, Deus, e vermos como o Senhor tem sido misericordioso conosco. Quantas vezes, Pai, o Senhor tem nos dado oportunidades, tem nos colocado em lugares tão especiais para o Senhor, a fim de que ali pudéssemos anunciar a palavra de Deus, anunciar os Teus feitos, Deus, aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, e talvez nós temos negligenciado, Pai, mas no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, que habita em nós, possa nos dar entendimento, possa nos dar força, Deus, possa nos conduzir também no nosso trabalho, Deus, assim como temos sido desafiados a viver isso dentro de casa, em outros ambientes, que o nosso trabalho também seja um espaço propício, promissor, para semear a Tua palavra, Deus, e que possamos viver o trabalho para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua igreja, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas e através da vida da Tua igreja. E é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém.